Essa é cabeça de pobre, mas meu sonho sempre foi comprar uma casa assim que eu pudesse. Todo mundo, cara. Só pra ter assim, tipo, eu tô agora um problema a menos na minha vida. Sim. Tipo, e aí eu vim pra trazer o contraponto. Pera aí, aqui é pra pobre. Não tô falando que você só pode me seguir. Tem muita coisa que eu aprendo e as pessoas podem aprender no canal de rico. Ela só precisa ter um filtro de falar, peraí, mas isso faz sentido pra mim ou não? Que é o exemplo da casa própria. Eu sou totalmente contra esse papo de ficar vivendo de aluguel. Por quê? Porque pra pobre, comprar é mais barato. Então, mas por que todo coach ou todo cara de finança fala que você não tem que comprar casa, você tem que Porque viver tem de bala na aluguel? agulha. Porque, por exemplo... Eu não sei se é cabeça de pobre, mas meu sonho sempre foi comprar uma casa assim que eu pudesse. Todo mundo, cara. Só pra ter assim, tipo, eu tô agora um problema a menos na minha vida, Sim, entendeu? E todo mundo quer. Não adianta, você pode vir com papo de aluguel ou não. Todo mundo quer ter uma casa. E eu já fiz vídeo no meu canal mostrando que o livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala isso. O Segredo da Mente Milionária fala isso. Pai Rico, Pai Pobre fala isso. A psicologia é melhor ter sua casa. Ah, é? Sim, tem vídeo no meu canal que Então, eu de onde leio. vem? Olha só o que tá escrito. Então de onde vem essa ideia? A ideia é, pensa comigo. Você tem R$1 milhão em dinheiro. Tá. No banco ou onde quer que seja. Você pode pegar esse 1 milhão e comprar um AP. Você vai ter sua casa, tá bom. Só que você vai ficar zerado. É. Você também pode pegar esse 1 milhão, Aplicar. Esse 1 milhão, hoje, ele vai te dar mais ou menos R$10 mil por mês de renda passiva. Você aluga um AP por 5 e sobra 5. Faz todo sentido. Só que tem alguns pontos aqui. O primeiro e mais óbvio é, isso só vale para quem tem 1 milhão. Começa daí. Mas o próximo ponto é, independente da rentabilidade, esse cara tem casa própria. Cara, eu acho que eu não conheço nenhum influenciador que fala mais de aluguel e não tem casa. Todos têm. Só que eu entendo o raciocínio dele. Só que aí entra o que eu falei, entendeu? O conteúdo dele é pra rico. E aí o pobre panguão, e aí eu boto a resposta no pobre também, porque eu não vou ficar só metendo pau em youtuber aqui e falar, tem pobre que é burro demais, velho. Você já parou pra entender que o que o cara tá falando não faz sentido pra você, mano? E não. O youtuber lá falou que é melhor lugar. Você entendeu o raciocínio, caramba? Então você pega o exemplo da casa também. Vamos dar um exemplo da casa. Hoje em dia, pra quem é pobre, e nem é tão pobre assim, tá? Tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo, onde você consegue fazer o financiamento de uma casa com valores e juros bem mais baixos. Beleza. Se você financiar, e isso aqui são exemplos reais, vou dar o meu exemplo aqui, mano. Eu moro em Osasco, tem um apartamentinho lá. O meu financiamento da casa aqui ia ser minha. No final, começou R$1.300 a parcela. Fiz pela tabela saque, que enfim é uma modalidade lá. Todo mês vai caindo. Começou 1.300, ia caindo. O mesmo apartamento no prédio que eu moro estava sendo alugado por 1.700. Entende? Porque a pessoa chega e fala assim, cara, em vez de comprar uma casa, você aluga e com o dinheiro que sobrar você investe. Não, mas peraí, mas quem falou que alugar é mais barato que financiamento? No meu caso era o contrário. Se eu alugasse, eu ia pagar 1.700. Comprando, eu pagava 1.300 e sobrava mais 300, 400 pau pra investir. E de uma coisa que vai ser sua um dia, do outro o dinheiro não volta. Minha. Vilela, o duro, eu já vi de aluguel, o duro é isso, o dinheiro vai embora e não volta nunca mais. Não volta nunca. E sem falar que é absurdo. Às vezes eu vejo comparativo inútil na internet, eu falo, comparativo inútil, não faça isso, criatura, você tá sendo totalmente desonesto. A pessoa fala assim, olha, eu vou te mostrar como o aluguel sai mais barato no final. Aí ele coloca uma letrinha bem pequenininha embaixo assim, eu não vou levar em conta o reajuste anual. Pô, velho, vai cagar no mato, velho, então não vai fazer coisa inútil lá adiante, mano, entende? Mano, uma das piores coisas do aluguel é o reajuste. Quer dizer o quê? Que hoje se você paga 1.000, ano que vem vai aumentar para 1.100. Depois 1.220, depois 1.340. Aí eu fiz um comparativo. Fiz o seguinte, eu mostrei. E aqui uma coisa que eu quero falar pra galera. Pessoal, você só precisa aprender a fazer conta demais. Você não precisa ouvir o Duda, não precisa ouvir o coach, nem a tua avó. Você vai simplesmente aprender a fazer conta. Eu peguei o exemplo do meu apartamento, eu coloquei lá. Começou 1.300. Vai caindo todo mês. Vai caindo. No final do 30º ano, meu aluguel, a parcela do financiamento ia estar tipo 700, 800 pau. E eu teria gasto quase uns 370 mil, se eu não me engano. Tá? Tem vídeo lá no canal. 370. Aí eu fiz o raciocínio inverso. Eu peguei um aluguel
que tá começando mais baixo do que o valor que eu tô pagando. Ah, mas o meu aluguel é 1.000. Tá bom, então vamos usar o exemplo do aluguel. Hoje é 1.000. Aí eu usei um reajuste de 6% ao ano. Baixíssimo. Se você for pegar, saiu no G1 esses dias. A média de reajuste do aluguel em 2023 foi 16%. 2022, 16,5%. Eu usei 6, tá? Pra ninguém falar que eu tava puxando sardinha pro meu lado. Aí eu fiz a simulação, ó. R$1.000. Hoje. Ano que vem, teu aluguel vai aumentar pra 1.060. 6%. No outro, vai aumentar mais 6, vai pra 1.000 e pouco. No outro. Quando chega no 30º ano, o valor que você tá pagando de aluguel é quase R$6.000. Você vai ter gasto mais de 1 milhão ao longo desses 30 anos. Caramba. E vai com uma mão na frente e outra atrás. Porque daqui a 30 anos você vai continuar sem ter patrimônio. Que você deu 1 milhão pra outra pessoa deixar você morar na casa dele. E pra sair você ainda tem que pintar o negócio. Reformar. Fazer uma... Tem gente que não tem noção, acha que é só alugar. Filho, tem um monte de coisa que se der ruim você que tem que pagar, né? Enquanto a pessoa que financiou, no final dos 30 anos, ela vai ter gasto 300 e poucos mil. Só que ela vai ter uma casa que com certeza vai valer muito mais do que o valor que ela pagou ao longo de todos esses anos. Então, esse tipo de coisa que eu falo, né? Galera, cuidado com esse papo, mano. Vai estudar. Tem muita gente que, até hoje, que tá vivendo de aluguel por falta de informação e não por falta de dinheiro. Então, esse é um ponto que eu bato muito lá no meu canal. Compre a sua casa. Só que aí tem gente que é rica e vai lá criticar. Mas peraí, meu canal é pra quem? É pra você? Não, então... que você quer criticar aqui, né? Porque aí o cara chega e fala, não, eu não concordo, porque aqui no meu bairro aqui, o financiamento da casa vai sair no mínimo 8 pau. Claro, você tá fazendo 1 milhão a tua casa, 2 milhões, eu tô falando pra pobre. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa para famílias que ganham até 8 mil por mês e para imóveis de até 350 mil reais. Então, se você ganha até 8 pau e quiser um imóvel de 350, você consegue entrar no programa com juros a partir de 4% ao ano. 3 vezes mais baixo do que o juro de um rico. Entende? Então o rico vai falar que eu tô errado, mas peraí, eu não tô falando para rico, tô falando para pobre. Então esse é um ponto muito importante. E tem a questão, todo mundo quer ter uma casa. Todo mundo que fala que viver de aluguel é bom, tem uma casa. E aí tem gente que fala assim, isso aí é sonho de pobre. Claro que é sonho de pobre, o rico já tem. Né? O pobre sonha com quem não tem, o rico não sonha, já tem. Sempre foi meu sonho, cara. Sim, e é muito bom. E todo mundo quer ter uma casa. Então, nesse livro, por exemplo, A Psicologia Financeira, é um cara multimilionário. Meu pai sempre falou isso. Do quê? Putz, quando der, financia ou faz uma, não sei o que pra casa, assim, mesmo que demore 15 anos, porque a dele, na época do meu pai, era aquelas coisas de 30 anos, né? Era outro esquema. Sim. Minha primeira casa foi um apartamento num cortiço mesmo, cara. Foi muito barato, mas eu falei, cara, eu pensei, daqui eu compro esse, e vai daqui evoluindo. Um tempo eu vou evoluindo e tal, e foi o que eu fiz, cara. Foi a melhor coisa que eu fiz. Perfeito você ter falado isso, que isso aí é um ponto que a galera de aluguel fala. Comprar casa é ruim, porque você vai ficar prisioneiro nela até morrer. Pô, lá não, você burro, velho. Você conhece uma palavra chamada vender? Né? Ou alugar e morar em outro lugar? Coisa que me irrita. O cara chega, ele tem um canal de rico, fala pra milionário, ele fala, não, fazer dívida é muito bom, é ótimo ter dívida. Por que ele fala isso? Faz de conta que ele vai construir uma casa. Certo. Ele tem 1 milhão no banco. Em vez de tirar todo aquele dinheiro que ele tem, ficar descapitalizado, ou seja, sem dinheiro, ele vai pegar o dinheiro que ele tem pra investir na empresa dele, ele prefere fazer uma dívida num empréstimo, que vai ter juros baixos, e assim ele continua tendo 1 milhão dele, rendendo juros pra caramba. Entende? Tipo assim, ele tem 1 milhão, esse 1 milhão rende 10 mil por mês. Caramba, 10 pau. Não vale a pena tirar esse 1 milhão daqui. É melhor eu fazer uma dívida, pagar certinho, sem juros, ou com juros pequenos, do que tirar meu dinheiro lá que tá me dando 10 pau por mês. Só que você entende? Isso aqui só vale pra quem tem 1 milhão, caramba. Aí chega o pobre e fala, não, mas aquele coach lá falou que tem dívida que é boa, é dívida de alavancagem. Aí o cara vai lá e compra um tênis. Sabe, 12 vezes, não, eu ouvi falar que é dívida de alavancagem. Você não entendeu o raciocínio da coisa, velho. É aí que eu falo, eu chego pra fazer o contraponto. Larga a mão de ser burro, velho, não tem nada a ver, caramba. Não é pra você, mano. Entende? Mas por que o cara pode? Porque ele tem 1 milhão, né? Que passou. Cara, se eu for pensar, pra mim, os conselhos dos nossos avós valem muito mais que a maioria dos coaches. Sim. Né? Como tem coach falando asneira, velho? Os caras não sabem nada da vida. O que é esse negócio de escassez? Esse de escassez, isso é polêmico. Que é? Eu fiz um vídeo lá. Mano,
A ideia da escassez é você ter mentalidade de pobre. Sabe? Tipo assim... eu não posso gastar dinheiro. Eu não posso fazer nada. Dinheiro não traz felicidade. Eu prefiro ser pobre, mas ter com a vida tranquilinha aqui e tal. Ser muquirana. É certo esse papo. E essa parte eu concordo. O que acontece? Às vezes a pessoa, ela foi condicionada a ter uma vida de pobreza tão grande que quando ela começa a enriquecer, ela não consegue abandonar isso. Sim. E é um processo isso. Alma de pobre. Eu tô nesse processo. Eu sou esse cara aí. Eu tô nesse processo. É um processo em que você vai entendendo que, pera, Duda, agora a minha vida é outra. Então eu já posso ter alguns prazeres e não ser tão agoniado com coisas como eu era antes. Então faz sentido. As pessoas não podem confundir esse papo de escassez com luxo. As pessoas não podem confundir felicidade com luxo. Cada uma tem um desejo. E eu não posso julgar o que uma pessoa gosta ou não gosta. Dei até um exemplo esse dia de um amigo meu, que é o Cezita, do canal Econoweek. Ele morava num AP top em Moema. Incrível. Ele é investidor e tal. Ele parou e falou, velho, não é isso que eu quero, mano. Não é isso que eu quero. Aí ele foi e se mudou, tá morando numa prainha, numa cidadezinha lá na Bahia, numa casinha normal. Aí tem um Uno Mille mesmo, quadradinho, tem um Uno. E ele, mano, ele é feliz pra caramba, entende? Então, não dá pra você julgar o que uma pessoa tem que ter com base no dinheiro que ela recebe. Pode ser que se você ganhar 100 mil por mês, pode ser que você não tenha vontade de mudar o teu estilo de vida. E não tem problema. A pessoa pode ser simples e ela tem que tomar cuidado pra... O cara gasta numa viagem. Sim. O cara quer viajar de primeira classe, ficar num hotel bom e ele gasta nisso, sei lá. Nesse mesmo livro, mano, se você nunca leu, tenta ler esse livro, é muito bom. A Psicologia Financeira, é top. O cara fala, né, que a fortuna é aquilo que ninguém vê. A fortuna, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém tá vendo. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.